Bom, então, pessoal, vamos iniciar o capítulo 3, que é sobre análise de estabilidade linear. Então, nesse capítulo, nós dividimos aí em 3 módulos. O primeiro módulo é a teoria de estabilidade linear. Segundo, o módulo 11, teoria de estabilidade linear aplicadas a escoamentos. E o módulo 12, teoria de estabilidade linear em escoamentos invistos e viscosos. Então, essa é a programação aí para a aula de hoje. Vamos começar, então, pelo módulo 10, teoria de estabilidade linear. Então, a referência mais utilizada para esse tema são os livros do Dreise e Reid, e também o livro da pós-graduação, né, do White, que tem uma introdução à análise de estabilidade linear. Bom, os escoamentos laminares, pessoal, são exceção. A regra, na verdade, é o regime turbulento. Significa que a grande maioria, massivamente, se encontra no regime turbulento. E há altos números de reinos. Via de regra, então, acontece a transição para a turbulência. Então, laminar é exceção. E devido à complexidade dos sistemas fluidos, nós vamos primeiro estudar e caracterizar o processo de transição de sistemas mecânicos mais simples, antes de estudar transição de escoamentos. Então, nós vamos pegar aí um sisteminha mecânico, um sistema dinâmico, e estudar como é que a gente pode utilizar a teoria de estabilidade linear para observar o aparecimento de instabilidades no sistema dinâmico. Porque nós vamos ver que o processo de transição à turbulência é caracterizado pelo surgimento de instabilidades fluidodinâmicas. E elas vão, então, se multiplicando em frequência e em número de onda, de forma que, quando a gente tem um espectro largo de frequências, a gente tem, então, um regime de turbulência. Mas a análise de estabilidade linear é uma análise que serve para a fase bem inicial do processo de transição, já que a transição é um processo altamente não linear. Então, é uma teoria que serve para o começo da transição, mas que, mesmo assim, tem uma grande utilidade, como será vista aqui no capítulo. Bom, pessoal, então, para esquematizar os sistemas dinâmicos, nós temos aqui 4 situações, onde, na situação A, temos aqui, de forma representativa, uma esfera dentro de uma cuba, e essa esfera vai ser, então, perturbada. Nós vamos levar essa esfera até uma outra posição e vamos ver que ela vai retornar à posição original. Então, esse é o sistema dinâmico. O sistema dinâmico, aqui a representação significa o seguinte, é que isso prolonga. Então, não importa qual é a amplitude da perturbação que você injeta, ela sempre vai voltar à posição original. Então, o sistema A ele é classificado como um sistema incondicionalmente estável, porque ele retorna ao equilíbrio, independentemente da amplitude da perturbação. Isto é um esquema, tá? Nós vamos ver na prática como são esses sistemas dinâmicos, que podem ser classificados como incondicionalmente estáveis. Bom, na situação B, é o contrário.
Você tem um sistema dinâmico também, uma cuba invertida, e colocamos aqui uma esfera. Se você dá uma perturbação nessa esfera, por menor que seja a perturbação, ela vai deixar a posição de equilíbrio e não retorna mais ao equilíbrio. Então, a situação B é um sistema instável. Aqui a gente não usou a palavra incondicionalmente. Incondicionalmente instável. Por quê? Depende de uma condição para sair da posição de equilíbrio, que é a gente injetar uma perturbação. Se não tiver perturbação, apesar de ele ser instável, ele não deixa a posição de equilíbrio. Tem que ter uma perturbação, por menor que seja, precisa perturbar. Então, a gente não pode dizer que é incondicionalmente instável. Mas, por menor que seja a amplitude da perturbação, ele se torna instável, ou melhor, ele sai da posição de início e não retorna mais a essa posição. Então, ele é um sistema instável. Na situação C, nós vamos encontrar um sistema classificado como neutramente estável. Por quê? Não importa qual é a perturbação que você imprime, o sistema vai deixar uma posição de equilíbrio, mas vai encontrar uma outra posição de equilíbrio. Então, ele é neutramente estável. Você pode perturbar que ele sempre retorna a uma dada posição de equilíbrio, reestabilizando o processo. Então, ele sempre encontrará uma nova posição de equilíbrio. Já o sistema D, observa a cuba agora, ela tem uma outra geometria e, dependendo da amplitude da perturbação que a gente coloca, ele vai se deslocar até essa posição e retorna. Ou vai retornar à posição de equilíbrio. Mas, dependendo da amplitude, ele pode sair e aí não retorna mais. Então, este é um sistema dito condicionalmente estável. Dependendo da amplitude da perturbação, o sistema poderá não retornar ao equilíbrio inicial. Um exemplo de escoamento que se enquadra nessa situação é uma camada limite. Camada limite sobre uma placa plana, por exemplo, que, dependendo da amplitude da perturbação, transiciona para a turbulência. Então, temos aí, pessoal, de forma esquemática, as 4 situações que permitem a gente classificar todos os sistemas dinâmicos quanto à estabilidade. Temos, então, sistema incondicionalmente estável, sistema instável, sistema neutramente estável e condicionalmente estável. Essas são as 4 situações que nós vamos encontrar, então. Aqui, por exemplo, no caso de uma camada limite, poderá se tornar instável dependendo da natureza da perturbação injetada. Então, nós temos aqui um sisteminha, por exemplo, uma fita flexível e um shaker com o qual a gente pode fazer essa fita oscilar. E nós vamos, então, perturbar o interior da camada limite. Isso pode, então, disparar um processo de transição, de formação de instabilidades fluidodinâmicas, que pode desencadear a transição para a turbulência. Isso é um exemplo de um escoamento, então, que pode ser classificado como instável, condicionalmente estável.
Bom, vamos então aqui fazer uso de um esquema básico de análise de estabilidade de um sistema dinâmico. Ainda não é um escoamento, mas é um sistema dinâmico. Então, para estabelecer a análise de estabilidade, aliás, esse esquema que nós vamos estabelecer aqui, uma sequência, vale também para os escoamentos. Depois é que nós vamos particularizar para um sistema dinâmico, tipo uma viga em compressão. Então, nós podemos estabelecer a análise de estabilidade de um sistema dinâmico seguindo esses passos. No item A, nós examinamos a estabilidade de uma solução de base. Então, isso aqui é importante, ó. Uma solução de base do sistema dinâmico. Essa solução nós vamos chamar de forma genérica de Q0, que é a solução de base. Vamos ver exemplo para clarear o que é essa solução de base. A qual pode ser uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. Depende do tipo de problema que nós estamos analisando. Bom, em seguida, nós vamos perturbar essa solução de base. Como é que a gente perturba? Vamos somar uma perturbação, aqui representada por Q'. Então, vamos somar a solução de base em uma perturbação. E aí nós vamos subtrair a equação estabelecida para Q0 mais Q' da equação que é satisfeita por Q0. Se a gente faz essa subtração, nós buscamos aí encontrar uma equação, um modelo para a perturbação. Modelo para a perturbação. Então, a ideia é que, se eu tenho um modelo matemático diferencial para a perturbação, se eu resolvo esse modelo, então nós vamos determinar sobre que condições que a perturbação vai se amplificar. E uma perturbação, quando se amplifica, dá origem a uma instabilidade. Então, nós vamos tomar cuidado daqui para frente no uso dessas duas palavras, que é perturbação e uma instabilidade. Então, você pode injetar no seu escoamento ondas de perturbação, por exemplo, ondas de pressão. A gente usa, por exemplo, um microfone. Nós vamos estar injetando ondas de pressão, que são perturbações injetadas no escoamento. Isso pode disparar ou não processo de formação de instabilidades. E nós vamos ver quais são os tipos de instabilidades que caracterizam a transição à turbulência para diferentes tipos de escoamentos. Inclusive, nós vamos classificar todos os tipos de escoamentos que transicionam em função do tipo de instabilidade que caracteriza a transição. Então, prestem bem atenção, são duas palavras, perturbações e instabilidades, que são coisas diferentes. Não é raro a gente encontrar aí confusão, as pessoas se referindo a observando uma instabilidade, por exemplo, uma instabilidade do ambiente listing numa camada limite, e denominando isso de perturbação. Outras vezes, injeta uma perturbação e chama isso de instabilidade. Isso gera ruído, né? Gera confusão na comunicação. Então, voltando aqui, olha, primeiro passo, nós temos lá um modelo e nós vamos buscar uma solução de base para esse modelo. Depois, vamos perturbar essa solução de base, vamos obter, então, um modelo para a perturbação, fazendo a diferença entre as duas coisas. Tendo um modelo para perturbação,
nós podemos resolvê-lo e verificar se a perturbação vai ou não se amplificar em função das condições de controle. Por exemplo, frequência, amplitude, efeitos de tridimensionalidade, enfim, são as condições de operação. Bom, aí um detalhe para a solução. Como a gente está trabalhando com análise de estabilidade linear, a gente, ao obter essa equação aqui, olha, essa equação para a perturbação, se ela for uma equação não linear, como nós estamos aqui tratando de teoria da estabilidade linear, então nós vamos linearizar essa equação. Se ainda assim, se ela permanece um modelo ainda muito complexo, a gente busca simplificar a perturbação, por exemplo, trabalhando com condição unidimensional ou bidimensional. São técnicas para que a gente possa resolver os modelos para as perturbações. Bom, esta equação, normalmente essa equação deve ser uma equação homogênea, uma equação diferencial homogênea. E também com condições de contorno homogêneas. O que implica que esses modelos são modelos cuja solução vai envolver a noção de autovetores e autofunções. E a determinação desses autovetores e autofunções é que vai permitir a gente concluir se as perturbações vão ser amplificadas ou não. Bom, determinados os autovetores ou as autofunções, que são típicos, né, de problemas conhecidos como problemas de autovalores, determinamos, então, diagramas de estabilidade, identificando as zonas de estabilidade e de instabilidade, e que vão ser separadas por uma linha neutra, ou por linhas neutras. Linhas neutras são aquelas linhas onde a taxa de amplificação é zero. Região de instabilidade, taxa de amplificação é positiva. E região de estabilidade, taxa de amplificação negativa. Injeta a perturbação, com uma taxa de amplificação negativa, as perturbações serão amortecidas. Perturbações com taxa de amplificação positiva, elas serão amplificadas. E aí, ocorre o aparecimento de instabilidades. Ok? Bom, então aqui nós temos um exemplo de um sistema dinâmico bem simples, mas que serve para a gente ir compreendendo passo a passo da análise de estabilidade linear. Trata aqui de uma viga flexível, e essa viga está rotulada nesses dois pontos. Esses dois pontos têm 1 grau de liberdade, tem 2 graus de liberdade. A viga pode girar em torno desse ponto e pode deslocar, porque nós vamos aplicar uma carga. Para ela fletir, tem que ter um deslocamento, né? Então, nós vamos aplicar uma carga de compressão nessa viga e vamos observar a solução y de x, ou seja, é a posição da viga função da coordenada x. A solução de base desse problema, ou seja, o nosso y0, igual a zero. Isso é a solução de base. Quando o sistema está lá sem perturbação, ele assume essa solução. O deslocamento é nulo em função da coordenada x. Ok? Então, essa é a solução de base desse problema. Bom, os dados desse problema são o comprimento da viga, o modo de elasticidade, o momento de inércia, a carga imposta, e a pergunta que se faz é: essa viga vai se tornar instável? Ela vai fletir?
Né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, se você pega essa régua, faz um experimento, coloca ela sobre uma mesa e você vai comprimindo a régua, chega um dado valor específico de carga e ela vai fletir. Então, vai depender da carga que você coloca. Tem um valor específico da carga e ela vai fletir. Isso é um exemplo de um alto valor do ponto de vista físico. Né? Bom, então, o modelo de solução de base, nós vamos utilizar aí a teoria do momento fletor para uma viga, e nós vamos ter que o somatório do momento que atua sobre a viga é proporcional a EI D2Y dx2. E a solução de base desse problema é y de x igual a zero. Y de x igual a zero. Não importa qual é o x, nós temos que o deslocamento é nulo. Né? A nossa régua está colada na mesa. Bom, se eu reescrevo aquele modelo, usando agora uma igualdade, então nós vamos ter que d2y dx2, d2y dx2 mais P sobre EI vezes Y igual a zero. Então, esse é o modelo diferencial para aquele nosso problema. Agora, nós vamos perturbar esse modelo. Ao Y, nós vamos somar um Y', que é uma perturbação. E nós vamos fazer a subtração dessa equação em relação a essa. Vamos obter, então, uma equação para Y'. D2Y' dx2 mais P sobre EI, Y' igual a zero. Com Y' de zero e de L igual a zero, são as condições de contorno nos extremos. Observe que são condições de contorno homogêneas. E a nossa equação diferencial também é homogênea. Então, este é um problema de alto valor. Né? Problema de alto valor. A solução desse problema vai depender de altos valores. Bom, a solução, então, desse problema vai ser y de x é igual a seno de lambda x mais b cosseno de lambda x. Se a gente usa a condição y igual a zero, então a gente conclui que b é zero. E a outra condição, em L, teremos y de L é zero, y', na verdade, né? Y' de zero é zero e y' de L é também zero. Portanto, seno de lambda L igual a zero. Nós não podemos fazer o A igual a zero, senão cai na solução trivial. E a gente quer encontrar outras soluções, além da trivial. Bom, então, seno, eu tenho duas condições que vai satisfazer A seno de lambda x igual a zero. Ou A igual a zero, que nós não queremos, ou seno de lambda x é zero. Então, se seno de lambda x é zero, chegamos aqui. Existem n possibilidades, que é lambda n igual a nπ sobre L, com n inteiro. Então, esses são os altos valores da nossa solução. E aí, nós chegamos aqui, do ponto de vista físico, nós chegamos que P sobre L elevado a 1/2 é igual a nπ sobre L. E daí nós tiramos os valores discretos da carga, que corresponde aos módulos de flexão da viga.
O primeiro modo é para n igual a 1. Quando n igual a 1, o y' de x é a seno de de πx sobre L. Que vai dar, então, essa linha tracejada. Então, esse é um modo. Primeiro modo. N igual a 1, então nós vamos ter a carga igual a I quadrado e I sobre L2. Então, pela teoria, se eu aplico uma carga, vou aumentando a carga. Quando ela passa por esse valor, I2 e I sobre L2, a viga flat para essa situação. Se n igual a 2, então nós vamos aplicar agora uma carga passando pela primeira, ou seja, vamos atingir a segunda. Então nós vamos ter a seno de 3πx sobre 2L, que é essa curva aqui, ó. Esse é o outro modo de flexão da viga. E assim nós podemos encontrar, né, infinitos modos de flexão dessa viga, conforme o carregamento aplicado. Mas observem que ela vai sair da sua posição de equilíbrio inicial e vai buscar uma outra posição de equilíbrio. Então, esse sistema dinâmico, ele se enquadra naquele sistema em que eu tenho a esfera, ela pode ser perturbada com qualquer tipo de carga, de perturbação, e ela vai chegar a uma outra posição de equilíbrio, uma outra qualquer. Sempre vai atingir uma outra posição de equilíbrio. Então, esse é um sistema que a gente pode classificar como neutramente estável. Neutramente estável. Ok, pessoal. Então, esse é um exemplo que a gente queria mostrar para vocês, porque ele é bem simples de ser feito, a solução dele, né? E para a gente entender como é que funciona aí os princípios, né, de aplicação da teoria de estabilidade linear.